Janeiro de 2003, o SBT estava numa decisão que parecia loucura pura para muitas pessoas. Eles tinham um programa tradicional, o famoso Sabadão com o Gugu Liberato. Um programa que era cheio de produção cara, bailarinas, convidados famosos, música ao vivo, tudo aquilo que custava muito dinheiro para poder fazer e que era considerado um dos pilares da emissora nos fins de semana. Gugu era o rei da audiência naquele horário, ou pelo menos era o que todo mundo achava. Então o SBT resolveu fazer uma aposta bem arriscada. Acabou com o Sabadão e colocou no lugar Chaves. Isso mesmo, colocou Chaves no lugar do Gugu. O seriado mexicano antigo, gravado entre 1973 e 1980, com cenários de papelão que pareciam que iam desabar a qualquer momento, atorzinhos fazendo humor pastelão, o Menino do Barril, o Pirulito, o Chapolin Colorado, coisa de 30 anos atrás naquele período, sem gastar quase nada a mais da programação, só reprisando ali os episódios que já existiam. E o que aconteceu com tudo isso? Foi uma surra de audiência que deixou todo mundo de queixo caído. O Sabadão do Gugu, com todo aquele investimento pesado, mal conseguia segurar uma média de 12 pontos no Ibope. Aí chega o Chaves no primeiro mês e crava 13 pontos de média, 13-12, um enlatado barato, batendo um programa de superprodução. A Folha de São Paulo, na época, chamou isso de ovo de Colombo, uma solução simples e genial que ninguém tinha pensado antes. Como isso era possível? Chaves não tinha efeitos especiais, não tinha famosos internacionais, não tinha nada disso. Era só aquele humor simples, inocente, com personagens que todo mundo já conhecia e amava. O Chaves com seu barril, o seu Madruga brigando por causa do aluguel, a Chiquinha com a sua boneca, o professor Girafadas com as flores. Era nostalgia pura. Era algo que famílias inteiras podiam assistir juntas sem medo de violência ou conteúdo pesado. E não era só no Brasil, não. Em 2003, a Globo mesma publicou que a Televisa exportava Chaves para 32 países, inclusive lugares como Rússia e Angola e até na Colômbia. Lá, o sucesso era tão grande que até ladrão de banco deixava bilhete no cofre com as frases do Chapolin Colorado. No Brasil, o diretor de programação do SBT, Mauro Lissoni, foi direto ao ponto. Ele disse que não tinha por que trocar. O Chaves ficou definitivamente no horário dos sábados à tarde, com picos de 14 pontos, humilhando qualquer reality show da época, como a Casa dos Artistas, que era moderna, cheia de dramas e conflitos, mas não chegava aos pés da simplicidade do Chaves. Um universitário da época, chamado Thales Martins, resumiu tudo muito bem. Ele disse, abre aspas, o Chaves põe qualquer casa dos artistas no chinelo. Exatamente isso. Enquanto a televisão estava cheia ali de vários reality shows, brigas, sexo, polêmica, Chaves trazia uma puridade, um talento puro dos atores, um humor que não precisava de nada além aí de boas histórias e carisma. Foi a maior arma que Silvio Santos teve contra a modernidade da época. A nostalgia valia mais dinheiro do que qualquer superprodução milionária. Aquele janeiro de 2003 foi o dia em que o Gugu, mesmo sendo gigante, perdeu o horário para o barril. Foi uma lição dura para todo mundo da televisão. Às vezes, o que o público quer de verdade não é o mais caro nem o mais moderno. É aquele algo simples que toca o coração, que faz rir de verdade e que traz lembranças boas. O Chaves provou isso na marra e até hoje a gente vê o impacto disso na programação. Foi um momento muito histórico, um choque na televisão brasileira e mostrou que no final das contas um barril e um pirulito podiam ser mais fortes do que qualquer palco cheio de luzes e efeitos. O Sabadão com o Gugu era um dos pilares da programação do SBT nos anos 90 e início dos anos 2000. Um programa que marcou época com sua mistura de música, entreter, interação com o público, principalmente na fase inicial, com o Sabadão Sertanejo, mas que em 2013 já estava ali no momento de transição e desafios na programação do SBT. Em janeiro daquele período, o canal estava passando por uma fase de reajuste na programação para combater a crise financeira que afetava a emissora. E o Sabadão
comandado pelo Gugu, era um dos programas que sofria, né, com uma audiência muito baixa, ficando em torno de uma média de 12 pontos na Grande São Paulo, o que naquele presente momento era considerado insuficiente para um horário de tarde de sábado, que precisava ali segurar o público familiar. Mas você percebe, né, cara, que 12 pontos para eles era uma porcaria. Se o SBT hoje desse 12 pontos, hoje 12 pontos uma novela da Globo dá, às vezes em horário nobre, dependendo, né, um programa, às vezes assim, quando recebe da novela. Mas você vê que naquele período, em 2003, 12 pontos era considerado uma audiência de fim de festa, uma audiência assim tenebrosa, para você ver que como que ao longo do tempo as coisas foram mudando, porque claro, naquele período a Globo marcava 30, 40 com as novelas, com os programas, com os jornais. Então, você vê uma emissora marcar. Eu acho que esses 12 pontos que o Gugu marcava, acho que equivalem hoje a 5 pontos, a 6 pontos, né? Eu acho que eu tô sendo até bem generoso, né? Pela atual situação do SBT. Mas você percebe que 12 pontos para um programa como o Sabadão era uma audiência assim desastrosa. Mas é claro que o SBT naquele período competia de igual para igual com a Globo, né? Vinha dos anos 90 para 2000. Só que o canal estava enfrentando uma crise, né? Porque o SBT, muita gente acha que a situação difícil que o canal enfrenta, né? Que a emissora enfrenta, é só agora. Mas o SBT já teve momentos de crise, 2003, 2007, 2005, vários momentos. Claro que tinha Silvio Santos ali que conseguia driblar tudo, né? De fazer ali tinha as alternativas ali, né? Então dava jeito. Mas o canal, naquele presente momento, estava passando por muitas dificuldades. E não tinha como você manter um programa que eu não sei se tinha um retorno financeiro, um programa caro, com uma audiência baixa. Porque ele tinha uma produção ali bem elaborada, né, um cenário grande, uma iluminação legal, bailarinas, né? Então, assim, banda ao vivo tocando músicas populares, convidados famosos que vinham para entrevistas, apresentações musicais, quadros interativos. Então, tudo isso custava muito caro, muito dinheiro para o canal poder manter ali semanalmente. Entre as atrações mais marcantes do sábado naquela época estavam as apresentações de artistas sertanejos e populares, com duplas e cantoras que lançavam músicas novas no programa, aproveitando o legado do antigo Sabadão Sertanejo que tinha ajudado a impulsionar carreiras como as de Zé de Camargo e Luciano, Tonico e Tinoco e outros grandes nomes da música caipira. Além da música, o programa também incluía quadros de humor com a participação do público no estúdio, jogos e desafios que envolviam os convidados e também as bailarinas, criando um clima festivo e animado que era típico do estilo de Gugu, sempre buscando a proximidade com o espectador e momentos de surpresa e emoção. O Gugu era o comandante absoluto, né? Falava direto com a câmera, fazia piadas, contava histórias e interagia como se estivesse ali na sala de cada família. Isso ajudava a poder manter a base de público fidelizado. Mas em 2003, a concorrência muito pesada, a mudança nos hábitos das pessoas estava pesando contra o formato. A audiência do Sabadão tinha caído porque o público começava a preferir outras opções, como programas mais modernos ou até mesmo retorno de clássicos, como Chaves, que era barato de exibir e tinha um apego emocional muito forte, né, em várias gerações. Então o SBT decidiu, em janeiro daquele ano, experimentar essa substituição. Colocou o Chaves na faixa da tarde, uma aposta que parecia até contrária a toda a lógica da época, mas acabou ali se tornando um acerto muito estratégico, né? Com o Chaves alcançando médias ali muito bacana, né, superando os 12 que o Gugu marcava com o Sabadão. E essa mudança foi parte de uma reforma maior, né, na programação, que estava enfrentando prejuízos financeiros altos naquele ano e o custo alto de produções ali, como o Sabadão e outros, claro, programas também. Porque Chaves ele sempre foi usado, né, como boi de piranha ali, né, como justificativa, como coringa para baixa audiência. Quando um programa não dava audiência, o Silvio colocava o Chaves e Chaves conseguia segurar muito bem, né? Até 2019, mais ou menos, quando o SBT ainda tinha, né, a posição na vice-liderança, pô, colocava aí Chaves na faixa da tarde e conseguia incomodar a Record com a Venenosa. Porque Chaves, mesmo sendo ali, né, o mesmo seriado, o SBT sempre exibiu de maneira aleatória, mas
conseguia prender a atenção, conseguia chamar a atenção do público, né? Então, isso é uma coisa que... Por isso que eu digo, se hoje exibir Chaves a tarde inteira, ele vai dar mais audiência do que os programas que hoje são exibidos. Só que o SBT de hoje, ele está numa situação, está numa visão mais diferente. Eles não querem ficar só exibindo ali conteúdo, né? E pronto, eles querem ter programas, eles querem gerar valor com aqueles programas ali. E não ficar só sendo uma exibidora de conteúdo ali durante várias horas, né? Então eles querem produzir programas, né? Mas isso acaba gastando dinheiro, né? Porque você produz um programa que às vezes não dá retorno. Mas hoje eu compartilhei aqui a história que foi publicada pelo portal Trumpcast, de quando o SBT aí descobriu a sua maior mina de ouro, né? Que era o Chaves, que era o verdadeiro coringa do canal que ajudou aí o Gugu. Na verdade, ajudou não, derrubou o Gugu e fez a emissora ter uma excelente audiência nas tardes de sábado. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.